Caríssimos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade de Pentecostes. Esta festa que já era celebrada no Antigo Testamento pelo povo hebreu, era celebrado 50 dias depois da Páscoa dos judeus. E, como nós sabemos, a Páscoa era a comemoração da passagem do povo hebreu da escravidão para a liberdade, porque o povo era escravo do Egito, do faraó, e quando é libertado pela mão de Deus, então ali se dá a Páscoa dos hebreus. E 50 dias depois, então se celebrava um outro evento, quando então Deus dá a Moisés os mandamentos da lei, ou seja, naquelas tábuas, Deus escreve então os seus mandamentos. E ali se dá então Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Mas também depois essa festa ela se transformou na festa da colheita, onde então se celebrava, se louvava e bendizia a Deus pelas colheitas. E como nós bem sabemos, para nós cristãos, a festa de Pentecostes também se dá 50 dias após a Páscoa de nosso Senhor. E agora nós celebramos como a vinda do Espírito Santo sobre toda a igreja. Então, após 50 dias da ressurreição de nosso Senhor, 50 dias em que o Senhor vence a morte e o pecado, então nós celebramos a festa de Pentecostes. E esse acontecimento se dá na primeira leitura, quando nós ouvimos, tirada do livro dos Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, quando então estavam os discípulos reunidos com a presença da Virgem Maria, imploravam a Deus, rezavam, implorando então a vinda do Espírito Santo, quando ele então desce sobre eles em forma de fogo. Então, aqueles homens que estavam ali, aquelas mulheres, são tocados profundamente por Deus. Após esse evento de Pentecostes, nós vemos como se dá a transformação dos discípulos de nosso Senhor. Se antes eles tinham medo dos judeus, e por isso estavam as portas fechadas, se antes eles tinham medo de serem presos, da morte, etc., após o evento de Pentecostes, eles saem corajosos para anunciar a boa nova. Ou seja, a igreja ela é manifestada para que então possa levar o evangelho a todas as nações. De tal modo que esses homens foram capazes de dar a vida pelo anúncio do evangelho. E isso se deu pela graça, pela força do Espírito Santo, que habitava na alma desses homens e dessas mulheres. Por isso, no evento de Pentecostes, nós vimos que aquelas pessoas começavam a falar, começavam a pregar, e cada um entendia a sua pregação, entendiam a sua fala na sua própria língua, revelando então que a igreja ela deve chegar a todos os povos, deve chegar a todas as línguas de todas as nações. Por isso, a igreja ela é também chamada de universal, ou seja, porque ela está para todos os povos,
porque Cristo veio para salvar a todos. E por isso, nesse evento de Pentecostes, é revelado que a igreja deve alcançar a todos, em todos os lugares. E veja, meus irmãos, esse evento de Pentecostes não foi um evento que aconteceu somente há 2000 anos atrás, em que escutamos agora há pouco no livro dos Atos dos Apóstolos. Não, mas esse evento continua a acontecer na igreja, continua a acontecer no meio de nós, porque todas as vezes que nós recebemos esse mesmo Espírito, Pentecostes continua a acontecer. Quando nós recebemos o sacramento do batismo, quando nós recebemos o sacramento da crisma, ou seja, Pentecostes continua a acontecer. Quando, de alguma maneira, permitimos que o Espírito Santo fale em nosso coração, para que a moção de Deus possa encontrar o nosso coração, Pentecostes continua a acontecer. O Espírito Santo, ele é a alma da igreja. Nós aprendemos na catequese que a igreja é uma instituição humana, porque ela é constituída de homens, mas também uma instituição divina, porque é animada por Deus. Ou seja, é animada pelo Espírito Santo. Quem dá vida sobrenatural à igreja, espiritual à igreja, é o Espírito Santo. Por isso, nós dizemos que na escolha, por exemplo, de um novo Papa, o Espírito Santo age, né? Age na liberdade daqueles que escolhem o novo Papa, que são os cardeais. Quando o padre está pregando para os fiéis, de alguma forma o Espírito Santo que fala ao nosso coração, quando nós estamos abertos a esse Espírito Santo que nos fala. Ou seja, o Espírito Santo se usa do pregador, se usa do sacerdote para falar a nós. O Espírito Santo também fala quando nós abrimos a Sagrada Escritura e começamos a ler. Ou seja, quando fazemos isso em oração, o Espírito Santo continua a falar em nós. E quando nós também ouvimos na segunda leitura, tirada de uma das cartas de São Paulo, ali ele vai nos recordar de que o Espírito Santo não só é a alma da igreja, mas também a alma da nossa alma. Por quê? Porque é o Espírito Santo que dá vida divina à nossa alma. É o Espírito Santo que dá vida sobrenatural à nossa alma. E por isso, Deus consegue, com muita facilidade, falar à alma que está vivendo em graça, que está vivendo longe do pecado. Ou seja, o Espírito Santo fala em nós e fala através de nós, se vivemos na graça de Deus. Porque o nosso corpo, porque a nossa alma, ela deve ter o Espírito Santo. São Paulo vai dizer, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito? Ou seja, nós temos o Espírito Santo em nós, se vivemos na graça de Deus. Por isso, com força, nós devemos combater o pecado na nossa vida. Com força, nós devemos nos deixar ser conduzidos pela graça de Deus, porque assim seremos homens e mulheres, como São Paulo nos alertava na segunda leitura. Ou seja, o homem e a mulher carnal se deixa ser conduzida pelo pecado, pelas insídias do maligno.
por aquilo que o mundo prega para nós, e os homens e mulheres espirituais, isto é, conduzidos pelo Espírito Santo, estes, de fato, se deixam ser conduzidos por Deus. Ora, e o que aprendemos no dia de hoje e o que devemos fazer, meus irmãos? Exatamente isso. Nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito e não pela carne. Porque se formos conduzidos pelo Espírito de Deus, sem dúvida nenhuma, faremos a vontade de Deus. Deus falará em nós e se usará de nós para também falar. Esse Espírito que deve conduzir a nossa vida, esse Espírito que é Deus dentro de nós. Portanto, hoje damos graças a Deus, porque Ele está muito perto de nós, porque Ele quer morar dentro de nós, porque Ele quer conduzir a nossa vida. Ao mesmo tempo que esse Espírito é quem conduz a igreja, é quem anima a igreja, dá vida à igreja, também esse mesmo Espírito que dá vida à nossa alma, que dá vida divina à nossa alma. E sendo assim, nós podemos estar muito unidos a Deus e experimentar desde já a vida eterna em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.